Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha ex e o namorado prejudicaram a minha filha, mancharam a reputação do meu amigo e eu busco vingança. Prepare-se, pois isso será um relato longo. Esses eventos ocorreram ao longo de vários anos, espero que valha a pena a leitura. Vou começar com os principais envolvidos. Eu, minha ex-esposa Pepper, alvo da vingança número 1, seu namorado Steve, alvo da vingança número 2, a ex-esposa de Steve, Maria, parceira na vingança. Minha filha Sarah e meu amigo Jason, cúmplice na vingança. Com isso estabelecido, vamos esclarecer um pouco do histórico. Minha relação com Pepper foi marcada por altos e baixos. Eu estava perdidamente apaixonado por ela, mas olhando para trás, acredito que ela estava mais nisso pelo dinheiro e comodidade. Ela tinha um filho, a quem chamaremos de Droga, porque ele era e ainda é um viciado em drogas, antes de nos casarmos, e eu também tinha um filho, nome não é importante, do qual eu tinha guarda total. Enquanto estávamos casados, tivemos a Sarah. Aguentei o casamento o máximo que pude, mas eventualmente não conseguimos mais mantê-lo juntos. Nos separamos, e devido a viagens relacionadas ao trabalho e à guarda do meu filho, mudei-me de volta para minha cidade natal, a alguns estados de distância, para que meus pais pudessem ajudar, mas mantive um apartamento na cidade em que Pepper e Sarah moravam, para que eu pudesse passar o máximo de tempo possível com minha filha. Nesse momento, pedi ao meu melhor amigo Jason, que é advogado e possui seu próprio escritório, para elaborar um acordo de pensão alimentícia para nós. É importante destacar que abordamos apenas a pensão alimentícia, não havia nada sobre guarda ou visitação no acordo. Por cerca de um ano, foi assim que funcionou. Eu passava um mês com a Sarah enquanto meus pais cuidavam do meu outro filho, depois passava um mês com meu filho. Quase exatamente um ano depois, não pude mais manter duas residências e Pepper queria voltar para sua cidade natal, que ficava em outro estado, mas mais perto de onde eu morava, então desisti do apartamento e ela se mudou. A nova situação continuou por mais alguns anos. Pepper e eu permanecemos amigáveis e até tentamos reconciliar o relacionamento algumas vezes, mas não deu certo. Eu ainda estava profundamente apaixonado por ela, mas não conseguíamos chegar a um acordo sobre coisas como onde morar e tal. Forcei-me a tentar seguir em frente e comecei a namorar. Ela já estava namorando basicamente desde o dia depois que me mudei. Mesmo que eu ainda a amasse, nosso relacionamento se tornou mais de bons amigos do que de marido e mulher. Então, ela finalmente conhece o Steve. Nunca me disseram muito sobre Steve, exceto que ele era um hacker ético certificado e que era isso que ele fazia profissionalmente, importante mais adiante. Enquanto estavam namorando, ela me enviava mensagens de texto sobre os encontros deles. Ela até me mandou uma mensagem de texto no dia em que eles fizeram sexo pela primeira vez. Isso doeu profundamente, e olhando para trás, acredito que era o que ela queria, mas eu tentei desempenhar o papel de bom amigo e confidente. Steve e Pepper estavam namorando há 6 meses quando, do nada, ela me disse que eles terminaram e que ela percebeu que está perdidamente apaixonada por mim. Como isso aconteceu no início do verão, ela arruma algumas malas e vem para o meu estado. Eles iriam passar o verão comigo para ver se gostavam ou não. Tivemos um verão incrível. Todas as crianças estavam se dando bem, Droga até gostou daqui, então ela oficializa que estamos de volta juntos, e eles estão se mudando. Fomos registrar minha filha na escola, e até conseguimos colocá-la em um time de animadoras de torcida mirins para o verão. Ela fez vários amigos e estava adorando estar aqui. Havia apenas um problema, Pepper ainda tinha um apartamento com todos os móveis e coisas dela. Eu me ofereci para ir com minha caminhonete ajudar a carregar tudo, mas ela insistiu que ela e Droga dariam conta. Então eles foram fazer a mudança e depois partiram para sua nova casa. Como você pode imaginar, as coisas não saíram como planejado. Ela estava em casa por cerca de 3 dias quando me informou que sob nenhuma circunstância ela se mudaria e que ela e Steve estão apaixonados e vão morar um com o outro. Dizer que fui destruído era um eufemismo. Eu não conseguia entender por que ela tinha feito isso. A pior parte foi que ela deixou para eu contar a Sarah as mais notícias. Quando contei a ela, o olhar devastado em seu rosto começou a transformar meus sentimentos de mágoa em sentimentos de raiva. Então Sarah desabou e começou a implorar para ficar comigo e começou a derramar o feijão. Ela me contou coisas sobre como sua mãe saía com Steve por dias e deixava Droga no comando. Ela teve que aprender a cozinhar sozinha aos 8 anos porque Droga gastava o dinheiro em remédios e passava o tempo todo chapado. Se Droga não fosse deixado no comando, Pepper usaria sua sobrinha criminosa condenada para vigiá-la.
Ela também me contou sobre a primeira vez que conheceu Steve. Ele veio à casa deles, basicamente disse olá e ele e a mãe dela desapareceram no quarto e começaram a fazer sexo barulhento. Sarah estava do lado de fora gritando e eles simplesmente ignoraram e continuaram. Foi assim que minha filha de 8 anos aprendeu sobre sexo e ela ainda está em aconselhamento tentando se recuperar 7 anos depois. Nesse ponto, minha raiva se transformou em fúria. Imediatamente, avisei a Pepper que de jeito nenhum Sarah voltaria e que eu lutaria até a morte para mantê-la longe dessa situação. Pepper respondeu obtendo uma audiência de emergência em seu estado para forçar Sarah a voltar. Tive que me apressar, mas consegui um advogado e venci facilmente a audiência, na qual Pepper chegou atrasada e disse ao juiz que era devido a uma deficiência. O juiz concordou que, como não havia acordo de custódia e com as acusações perturbadoras que eu tinha reunido, era melhor para agora que Sarah ficasse comigo. Eu tinha vencido a primeira batalha, mas foi de curta duração. Dentro de 1 hora da audiência, comecei a receber toneladas de e-mails e mensagens de phishing. Também estava recebendo redefinições de senhas e códigos MFA do meu banco, Facebook, Reddit e de qualquer outra conta. Eu sabia que Steve estava por trás disso. No dia seguinte, Jason me liga. O site, o e-mail e a conta telefônica de sua firma de advocacia haviam sido hackeados. Como ele teve que divulgar o hackeamento para o tribunal e estava trabalhando em um caso de perfil relativamente alto na época, o FBI se envolveu. Dizer que eu estava furioso era um eufemismo. Essas duas pessoas haviam me destruído, prejudicado minha filha e manchado a reputação do meu amigo de longa data. Era hora de fazê-los pagar e pagar caro. Eu estava determinado a isso. Passei horas cavando o máximo de informações comprometedoras possível sobre Steven e Pepper. Tive bastante sorte com Pepper. Encontrei postagens em redes sociais dela saindo tarde para beber, o que coincidia com atrasos e faltas na escola de Sarah. Encontrei toneladas de fotos dela com 2 crianças estranhas fazendo atividades divertidas. Encontrei vizinhos dispostos a testemunhar que Sarah teve que implorar por comida porque era deixada com droga ou com a criminosa. Eu sabia que poderia incriminá-la. Steve, por outro lado, tinha todas as suas contas protegidas. Eu não conseguia encontrar nada comprometedor, e isso estava me deixando louco. Então, me ocorreu tentar o LinkedIn. Deu resultado. Não havia muita informação, mas por meio da conta dele, encontrei a conta de Maria, sua ex-esposa. Entrei em contato com ela, e ela aceitou de bom grado. Maria e eu nos tornamos amigos rapidamente. Ela odiava Pepper e não queria que ela estivesse por perto de seus filhos. Eu aprendi muito com ela. Para resumir, Maria e Steve recentemente haviam se divorciado. Como parte do acordo de custódia, Steve ficou com a casa, carro, conta bancária, economias e um valor menor de pensão alimentícia do que o usual. Maria trocou todo esse dinheiro para ter o controle das crianças. Ela sabia que ele era um mau caráter e tudo o que ela se preocupava era manter seus filhos seguros. Eles tinham um acordo de custódia muito detalhado com regras para Steve seguir. Como parte desse acordo, se Steve quebrasse qualquer regra, ele teria que pagar caro. Ele teria que vender a casa e dar metade de tudo para ela. A pensão alimentícia dele também dobraria, e Steve seria financeiramente arruinado. Steve também não a bloqueou nas redes sociais e costumava enviar mensagens se gabando de como sua vida estava ótima sem ela. Muitas dessas mensagens tinham fotos de Pepper nelas. Trocamos informações, compartilhamos provas e elaboramos um plano. E agora é hora da vingança. Primeiro, conversei com Jason. Ele informou ao investigador do FBI que eu também havia sofrido tentativas de hackeamento e acreditávamos que era a mesma pessoa por trás. O investigador agiu rapidamente. Eu dei a ele todas as informações que tinha e quem eu acreditava que estava fazendo isso, e ele fez uma pergunta estranha. Eu sabia onde Steve trabalhava? Bem, sim, eu sabia, graças a Maria. Parece que Steve não era tão bom hacker quanto ele pensava. Eles já haviam rastreado o hackeamento no Jason até uma empresa. A mesma empresa em que Steve trabalhava. Assim que minha conversa com o FBI terminou, liguei para o trabalho dele para fazer uma reclamação. Eu disse ao gerente que alguém estava tentando me hackear, e eu tinha certeza de que era Steve. Eles, é claro, não levaram isso muito a sério porque eu não tinha provas. O que eles não sabiam era que em breve receberiam a visita de um agente especial. A semana seguinte foi um verdadeiro inferno para Steve e Pepper. Pepper recebeu os papéis do divórcio e seu advogado recebeu todas as evidências que eu tinha reunido. Meu advogado disse que era a investigação mais completa que ele já tinha visto.
Eu tinha 40 casos de atraso e 19 faltas escolares associados a noites de saída para beber com Steve. Eu tinha provas concretas deles abandonando minha filha por vários dias seguidos. Maria até me deu uma foto que foi tirada às 2 horas da manhã na noite anterior à audiência de emergência, onde Steve e Pepper estavam bebendo em um estúdio de tatuagem. Na mesma audiência, ela chegou atrasada e alegou que era devido a uma deficiência. Steve recebeu a notificação de que havia violado todo o acordo de custódia. Maria tinha fotos minhas provando que ele estava com Pepper nas noites em que as crianças estavam sob sua responsabilidade, e elas eram deixadas sozinhas. Ela também tinha provas de que havia contato com Pepper, que violava o acordo de custódia. As consequências foram incríveis de se ver. Steve foi demitido. Entre minha reclamação, outra reclamação anterior de hackeamento e a presença do FBI, eles não tiveram escolha senão demiti-lo. Ele conseguiu evitar problemas legais, pois o FBI nunca conseguiu ligar diretamente a ele. A notícia se espalhou sobre o motivo de sua demissão, e ninguém o contratou novamente para um trabalho em TI. Ele teve que vender a casa, liquidar todos os investimentos e contas bancárias e dar metade para Maria. A pensão alimentícia dele permaneceu a mesma, já que ele não tinha mais fonte de renda. A última informação que tive era que ele estava trabalhando em um supermercado. Assim, sua renda total caiu de mais de 200 mil por ano para menos de 40 mil. Quanto a Pepper, o divórcio foi rápido e doloroso para ela. O juiz decidiu a meu favor em todas as questões. Eu consegui a custódia exclusiva e a autoridade de decisão exclusiva. Ela foi obrigada a fazer terapia e tanto ela quanto Droga só podem visitar Sarah com um supervisor de terceira parte pago por Pepper. Sarah está muito melhor. Ela ainda precisa de terapia, mas está indo bem na escola e tem muitos amigos. Ela quase não vê a mãe, mas está muito melhor sem ela. Meia-irmã mimada incriminou meu irmãozinho. E eu surtei. Até 3 anos atrás, eu morava com meus pais, uma semana na casa da minha mãe e uma semana na do meu pai. Há 10 anos, literalmente menos de um ano após o divórcio, ele estava morando com a nova namorada dele, com quem ele não estava saindo antes de deixar minha mãe, sim, claro. Essa mulher tinha 2 filhos, 2 pestinhas insuportáveis, mas eu meio que tenho pena deles porque é culpa da mãe deles se eles são assim. De qualquer forma, naquela época eu ainda morava com meu pai, sua namorada mimada e narcisista e seus diabinhos. A mais nova, que tinha 8 anos na época, é ainda pior do que o irmão dela e ela não melhorou conforme cresceu. Quando você imagina a clichê garota valentona e arrogante da escola, é ela. Ela era mimada por sua mãe e acredita que tem direito a tudo. O pior é que ela é realmente muito bonita, academicamente ela vai muito bem, é popular e é capitã do time de basquete da escola dela. Agora, não me entendam mal, eu não tenho nada contra conquistas ou pessoas bem-sucedidas. Mas eu detesto pessoas que têm tudo na vida e sentem que precisam esfregar isso na cara dos outros e fazê-los se sentirem miseráveis. Quando essa história aconteceu, ela tinha apenas 8 anos, mas ela já era um incômodo. O que aconteceu é que ela esperou os pais saírem para uma noite romântica, me deixando de babá. Naquela época eu tinha uns 13 a 14 anos e tinha que cuidar de 3 crianças e, é desnecessário dizer, não fui paga. Tudo estava indo bem, ela e o irmão dela tentaram me provocar, mas eu achei melhor apenas ignorá-los. Meu irmãozinho estava na sala de jogos no porão, montando legos. Cerca de 10 minutos antes dos pais voltarem, nós sabíamos porque eles ligaram para nos dizer que estavam prestes a chegar. A pestinha horrível bagunçou o quarto dela, bateu o próprio braço na quina da cama para fazer uma marca e escondeu o dinheiro que tinha guardado no quarto do meu irmão. Quando os pais chegaram, o espetáculo, e as lágrimas de crocodilo, começaram. Ela estava chorando e lamentando que meu irmãozinho a tinha agredido e roubado o dinheiro dela. Eles foram até o quarto do meu irmão, encontraram o dinheiro e meu irmãozinho foi severamente punido e nem teve a chance de se explicar ou se defender. Muito mais tarde na mesma noite, eu estava no quarto do meu irmãozinho tentando consolá-lo. Mas o que você pode dizer a uma criança que acredita que o pai dele não o ama? Então, a pestinha entrou sorrateiramente com o pior sorriso de escárnio de todos os tempos, me contou o que ela fez. Ela disse, lembro que ela tinha 8 anos na época, logo seu pai vai te mandar embora para morar com sua mãe idiota e vagabunda. Mal posso esperar para ver vocês 2 retardados se mandarem da minha casa. E ela saiu. Eu estava furiosa além das palavras. No dia seguinte, quando nós, as crianças, voltamos da escola e os pais ainda estavam no trabalho. Eu estava lavando a louça da manhã porque minha madrasta e os filhos dela nunca limpavam depois deles mesmos.
A pestinha veio reclamar sobre como eu era uma faxineira ruim, e ela disse: "Você é quase tão retardada e inútil quanto seu irmãozinho." Ela quase cuspiu a última palavra e me provocou dizendo que era apenas uma questão de tempo até meu pai o internar em um hospício para pessoas retardadas como ele, como ela disse. Olha, eu não sou uma pessoa violenta, mas eu não aguentava mais. Eu a peguei pela gola da camisa, a empurrei contra a parede e peguei uma faca, colocando-a em sua garganta e disse: "Me ouça, sua pirralha. Eu estou farta da sua merda. Você quer provocar alguém? Ótimo. Venha atrás de mim. Mas se você fizer qualquer coisa com o meu irmãozinho, se você insultar, machucar ou incriminá-lo de novo, eu vou te matar. E não se preocupe, eu não me importo de ir para a cadeia, se isso significa que o mundo vai se livrar do lixo humano que você é. Minha vida já é um inferno como está e meu irmãozinho é a única coisa boa que me resta, e eu não vou permitir que você o atormente. Entendeu?" E eu pressionei a faca mais contra a garganta dela, o suficiente para machucar, mas não o suficiente para sangrar. Ela estava petrificada, os olhos dela regalados de puro terror. Foi a primeira vez, e a última, que ela me viu com raiva. Ela nunca mais intimidou meu irmãozinho depois disso, nem a mim, para dizer a verdade. E ela nunca contou aos pais. De vez em quando, enquanto lavava a louça, eu pegava uma faca e sorria para ela. Eu contei ao meu irmão anos depois, e ele me disse que sabia que eu tinha feito algo porque, ok, momento de orgulho como irmã mais velha. Você sempre me protegeu, eu não preciso de um pai idiota quando tenho uma super-heroína como irmã mais velha. Eu chorei. E não me arrependo de nada. Edição: se você estava se perguntando, eu saí da casa do meu pai há 3 anos. Eu não aguentava mais, mesmo que ela não estivesse mais em cima de mim o tempo todo. Eu estava cansada de ser uma escrava doméstica e fui morar com minha mãe, que é uma pessoa incrível e me ensinou a me defender. Apenas para esclarecer, eu nunca machucaria ninguém, odeio confrontos e violência, mas naquela vez, o que ela fez com meu irmãozinho foi demais para eu aceitar, desencadeou algo feio em mim. Sim, eu sei como isso soa como uma história ruim de Cinderela. Até para mim é ridículo e eu vivi isso. Eu sei que muitas crianças estão presas a pais ou padrastos que não deveriam ter filhos. Quanto a como uma criança de 8 anos pode ser tão má, eu tenho uma teoria, mas não incluí na história porque acho que é um pouco exagerada. Mas acho que foi a mãe dela quem pediu para ela armar essa situação. Aquela mulher me odiava a mim e ao meu irmão e queria meu pai só para ela. Novamente, isso é apenas uma teoria. Professora maltrata meu pai, maltrata meu irmão, recebe uma bomba. A cidade onde isso aconteceu é pequena, e a escola onde eu estudei é uma escola com 70 anos de idade. Meu avô e meu pai também são ex-alunos desta escola. Deixe-me começar dizendo que os ex-alunos desta escola são muito bem-sucedidos, e a escola tem uma longa história de filantropia e também oferece excelentes benefícios de aposentadoria para os professores, dependendo do tempo que trabalharam aqui. Meu bisavô doou parte de sua propriedade para a escola quando ela estava sendo construída, e ele foi um conselheiro e membro do conselho da escola na época. A escola era só para meninos até 1996, quando tiveram sua primeira turma mista, e agora é totalmente mista. A escola também tem todas as séries, desde o jardim de infância até o ensino médio, divididas em 2 prédios. O primeiro abriga o jardim de infância até a 5ª série, e o outro tem as salas de aula da 6ª à 12ª série. Parte 1. Professora versus pai, o incidente. A tal professora, vamos chamá-la de MD, foi professora de matemática do meu pai quando ele começou o ensino médio. Ela era uma jovem acabando sua licenciatura em ensino e tinha mestrado em matemática e química. Naquela época, ela era a professora mais qualificada da escola. Infelizmente, MD também era uma pessoa desagradável. Ela entrava na sala de aula e os alunos tinham que estar sentados em modo pronto, costas retas, pernas juntas e mãos no colo, apenas com o livro didático necessário e um lápis para anotar nas margens. A turma tinha que cumprimentá-la com um bom dia quando ela entrava, e ela atribuía toneladas de tarefas para o fim de semana. Ela simplesmente parava de ensinar por toda a aula de 1 hora se alguém falasse sem ter pedido para falar. Você não podia beber água sem a permissão dela, não podia ir ao banheiro a menos que ela finalmente visse sua mão levantada e pedisse para falar. Houve vários casos de reclamações contra isso, mas como ela era a professora mais qualificada lá, o conselho da escola não tomou medidas. Em vez disso, eles a apoiaram, dizendo que isso ajudaria a disciplinar os alunos. Mas isso nem é o começo.
As provas dela eram incrivelmente difíceis, e com as turmas cheias de adolescentes, eles conversavam e mesmo se apenas um deles o fizesse, ela pararia de ensinar e não continuaria até a próxima aula. Ela então dava uma palestra sobre um tópico diferente, pulando completamente aquela parte de química. Dá para dizer que, antes das provas finais, toda a turma estava em um estado de pânico, tentando estudar por conta própria o suficiente para pelo menos passar na matéria. Meu pai acabou tirando 41%. Nosso sistema educacional dizia que você reprovava a matéria se tivesse menos de 40%, então ele ficou aliviado por ter passado. Mas quando ele analisou a prova, meu pai percebeu que sua nota estava errada e que ele na verdade havia tirado 49 naquela prova. Ele levantou a mão, e depois de cerca de 5 minutos sentado calmamente em sua cadeira, com a mão levantada, ele foi chamado e MD perguntou qual era o problema. Meu pai disse a ela que havia um erro na soma final e que ele na verdade tinha tirado 49. Isso de alguma forma a ofendeu. Em vez de chamá-lo para verificar sua prova, MD decidiu que era simplesmente impossível para ela, uma mestra em matemática, cometer um erro em algo tão simples quanto uma adição. Ela o ignorou e meu pai ficou chocado. Mas ela simplesmente se virou calmamente para a próxima pessoa com uma pergunta. Meu pai, por outro lado, não estava feliz. Ele se levantou de sua cadeira, o que basicamente era considerado um crime em sua aula, e colocou a prova na mesa de MD e começou a somar seus pontos em voz alta. MD assistiu incrédulo enquanto ele fazia isso e ficou sem palavras. No entanto, quando ele terminou a soma, dava para ver que o rosto dela estava vermelho e ela estava furiosa. Ela olhou furiosamente da prova para meu pai e depois de volta para a prova, e de repente, um sorriso cruel apareceu em seu rosto. MD, ok, eu vejo o erro. Mas isso não é desculpa para esse comportamento. Isso merece uma subtração de 10 pontos da sua nota final. A turma que estava surpresa com a primeira frase voltou a ficar com olhares sombrios. E meu pai ficou ali, com a boca aberta, sabendo que agora tinha 39 pontos e havia reprovado na matéria. Em vez de responder e piorar a situação, ele simplesmente pegou sua prova final, colocou sua mochila nas costas e saiu da sala de aula. Ele foi falar com seu avô, que era membro do conselho da escola. Mas ele disse que não podia fazer nada, já que as notas estavam completamente nas mãos da professora responsável. Meu pai aceitou a derrota e decidiu que a vingança não valia a pena, e mudou de turma. Ele deixou a química e passou a estudar economia, e essa foi a última interação que ele teve com essa professora. Parte 2. Professora versus meu irmão e eu. Meu irmão mais novo, B, tem 2 anos a menos do que eu, então, quando eu estava no primeiro ano, começando o ensino médio, meu irmão mais novo estava no 7º ano. Tínhamos um auditório em construção e a biblioteca havia sido renovada recentemente, então uma professora foi designada para supervisionar os alunos da classe mais nova na biblioteca. Infelizmente, a turma do meu irmão mais novo tinha MD como supervisora. Meu pai especificamente me instruiu a ter muito cuidado perto de MD, e eu estava atento, mas meu irmão mais novo não fazia ideia com quem estava lidando. Antes do verão, nossa biblioteca permitia que os alunos pegassem 2 livros de sua escolha para as férias. Então, quando meu irmão mais novo passou por MD para chegar à bibliotecária e foi parado por MD, ele estava realmente confuso. Ele tinha um livro de Enid Blyton e uma cópia de Experiências de Ciência no quintal. Tanto meu irmão mais novo quanto eu éramos muito bons em tópicos relacionados a ciências, e ele estava esperando pelas férias de verão para fazer algumas experiências legais de ciências em casa comigo. MD, espere um minuto. Que livro você tem aí, B? B, um livro de histórias e um livro de ciência no quintal, senhora. MD, o que você vai fazer com esse livro de ciência no quintal? Virando-se para outra funcionária da biblioteca, eu ensinei o pai dele. Não há cérebro ali. Você não teria ideia do que fazer com esse livro. Deixe-o para alguém que saiba. E assim, ela arrancou o livro das mãos dele e foi embora, enquanto os outros funcionários da biblioteca riam constrangidos. Quando ele veio até mim, chorando, eu estava furioso. Eu era um cara muito popular na escola. Ganhei competições de perguntas e debates e representava a escola em competições nacionais. Meus amigos e eu tínhamos literalmente uma vitrine cheia de troféus na escola, com nossos nomes gravados neles, e a maioria dos professores nos adorava. Cara, o vice-diretor da escola e nosso grupo se tratavam pelo primeiro nome. Ele nos acompanhou em todas as competições em que representamos a escola. Mas quando ele me contou o que aconteceu, eu fiquei perplexo.
Eu não tinha ideia de como reagir, mas no momento, fui até a biblioteca e peguei outra cópia do livro de ciência no quintal para consolar meu irmão. Mas então, fomos para as férias de verão e eu não pensei muito nisso. Nota: no verão, participamos de uma cúpula de ciência e meus amigos e eu ganhamos prêmios por ter o sistema de polias com engrenagens hidráulicas mais eficiente e o segundo barco a combustível químico mais rápido. Isso foi antes de eu cursar qualquer disciplina de química ou física do ensino médio. Isso foi anunciado na assembleia escolar no primeiro dia após as férias de verão. Quando voltamos no outono, eu tinha uma aula de química com MD, no primeiro dia de aula. Isso também foi logo após a assembleia, onde nosso grupo recebeu o prêmio. Então fomos para o laboratório de química, e MD estava na mesa dos instrutores de laboratório preparando um experimento para liberar fumaça de ácido clorídrico em um frasco de gás. Alguns momentos se passaram e vimos que algum erro tinha sido cometido e não houve reação na mistura. Descobriu-se que os grânulos de zinco estavam impuros e enferrujados. Mas de alguma forma, MD teve a ideia de que ligar o bico de Bunsen na potência máxima ajudaria no experimento. Depois de coletar o gás por cerca de 3 minutos, que é 2,5 minutos a mais do que o necessário, já que os vapores de ácido clorídrico são tóxicos se inalados, ela ficou satisfeita. Então ela levanta o frasco para mostrar à turma como fazemos experimentos. A cereja do bolo é quando ela abre o frasco e o aproxima desconfortavelmente da menina ao meu lado. MD, cheira pungente? A menina cheira desconfortavelmente e se afasta. Para alguém que não sabe, essa seria uma confirmação plausível, mas eu sabia que era total bobagem. Eu conseguia ver que a menina sabia sobre vapores pungentes e se afastou por reflexo, não porque estava realmente pungente. Eu não sei por que fiz isso, mas naquele momento, eu ri. Alto. MD imediatamente foca em mim. Caminhando em minha direção com o rosto contorcido em uma expressão feia, ela pergunta: alguma coisa engraçada que você gostaria de compartilhar conosco? Eu sabia que tinha estragado. Mas também estava com raiva. A pessoa na minha frente havia intimidado meu irmão mais novo e meu pai. Eu lembrei disso e de repente todos os meus freios verbais foram desativados. Você e eu sabemos muito bem que ela não cheirou nada pungente. O experimento que você acabou de fazer foi um fracasso. MD, você acha que sabe mais do que eu? Virando-se para a turma, ele sabe mais do que eu. Sabe de uma coisa, vou descer do palco. Por que você não dá aula, professor? Com certeza. Para o espanto de todos que assistiam, eu fui até o púlpito e, mantendo contato visual com MD, primeira coisa a lembrar, turma. Virem para o experimento 1 do seu livro didático de laboratório. Leiam os avisos. O gás é pungente e veneno. MD, como você se atreve? Ninguém te ensinou maneiras. Isso não é uma barraca na rua, e é bom você lembrar disso. Senão você vai ter alguns ossos quebrados. Isso foi em outra língua, mas se você quiser as traduções exatas, vou quebrar seus membros e alimentá-los para você. Ela estava absolutamente furiosa. Ela me pegou pela mão e começou a me arrastar para o escritório do diretor. No caminho, passamos pelo escritório do vice-diretor, e ele viu MD me arrastando e saiu correndo. VP, o que está acontecendo aqui? Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, MD começa a reclamar com ele sobre como meu comportamento em sala de aula é desrespeitoso e inaceitável, e ela estava quase sem fôlego no final de seu discurso. O VP me olha com um olhar investigativo e então responde com um: volte para a sala, MD, eu vou lidar com ele. Nós voltamos para o escritório dele e ele me oferece uma cadeira e um copo de água. VP, o que realmente aconteceu na sala de aula? Ele pergunta com um suspiro. Eu conto exatamente o que aconteceu. Uma vez que ele ouve o meu lado da história, ele me olha incrédulo e me pergunta se eu realmente fui até o púlpito e comecei a dar aula para a turma. Eu olho para cima e vejo o olhar estupefato no rosto normalmente reservado do VP. Imagine alguém que se parece com Minerva McGonagall. Mas masculino, completamente chocado, eu não consegui me controlar. Começou com um risinho, que se transformou em gargalhadas completas. Eu ri até meu estômago doer e meus olhos lacrimejarem. Para minha surpresa, o VP também estava sorrindo amplamente. Ele balançou a cabeça, e aquela expressão reservada voltou. VP, eu sei que o que aconteceu ali te fez se preocupar com a segurança da turma, mas isso não é motivo para tal comportamento disruptivo. Além disso, vou pessoalmente investigar o que aconteceu naquela aula, e se for constatado que MD está forçando intencionalmente os alunos a inalar produtos químicos prejudiciais, ela será demitida imediatamente.
Ah, e você deve entregar uma desculpa escrita a MD sobre esse comportamento. Agora vá logo. Eu suspirei e voltei para a sala de aula. E eu realmente pensei que tinha acabado com a carreira de MD. Ah, como eu estava errado. Ela mudou a história de forma a parecer que havia feito o experimento errado de propósito e estava prestes a repreender aquela menina por inalar o que poderia ter sido um produto químico prejudicial. MD jogou sujo comigo e me fez parecer apenas uma criança insolente que achava que sabia de tudo por ler um capítulo do livro. E aqui, eu me detive. Esse evento foi o indo de cabeça com a professora que estava na escola há mais de 35 anos. Parte 3. Modo de vingança profissional. Agora eu sabia que para ajudar meu irmão, eu precisava me livrar dela. Meu pai sabia sobre o que aconteceu na escola e queria que eu não me envolvesse com MD. Ele disse que não valia a pena. Mas agora eu estava no jogo. Ela tinha jogado a carta dela. Agora era minha vez. Eu não sei o que me fez agir tão submisso com ela, e fiz questão de ficar depois da aula e fazer perguntas da maneira mais educada possível. Eu era o garoto culpado por não entender os planos dos mais velhos. Eu me retratei como um aluno incrível que MD havia conseguido humilhar. Lentamente, mas com certeza, eu me encaixei na categoria melhor descrita pelo termo puxa-saco. Isso doeu por dentro, mas o que eu tinha planejado, se desse certo, me deixou tonto de antecipação. Eu estava nele para vencer. Concedi a derrota em uma briga para ganhar a guerra. 2 anos depois, estou no penúltimo ano. Meu irmão mais novo acabou de entrar no ensino médio, e ele estava fazendo a aula de química com MD. Eu era o aluno com a maior pontuação em química e era o queridinho de MD. Ela tinha começado a gostar do aluno que eu tinha retratado, e me tornou o assistente de laboratório daquele ano. 2 dos meus melhores amigos sabiam o que eu tinha planejado. Todo mundo mais na classe me odiava por ser o queridinho dos professores e tirar notas a direto, quando a próxima nota mais alta era um B-. Tudo estava indo de acordo com o plano. No primeiro dia de aula, substituí o banco dela, um dos que tinha 3 pernas, por um banco quebrado. Isso deveria ser o primeiro de uma série de pegadinhas que a atingiriam naquele dia. Ela entrou na sala de aula e foi se sentar, e caramba, ela caiu. Bem, de alguma forma, ela bateu a mão na parede e gritou. Sim, isso deve ter doído. Mas ela estava definitivamente acima do peso. E não poderia ser rastreado até mim. Eu sorri por dentro, enquanto corria para ajudá-la a se levantar. Corri e peguei outra cadeira para ela, enquanto por dentro, os calouros estavam fazendo o melhor para não rir. Quando voltei da sala que tinha bancos extras, entrei na sala e vi ela gritando como uma banshee. Mas o que me deixou furioso foi que ela estava gritando com meu irmão mais novo. Aparentemente, ela disse algo como, bancos estúpidos e assistentes de laboratório tolos. A que meu irmão mais novo respondeu, não é culpa do meu irmão que você é muito pesada para o banco. Embora eu o amasse por isso, ele realmente precisava aprender onde pedir minha ajuda. Mas então, eu não fiz muito e simplesmente substituí a cadeira silenciosamente, enquanto tentava silenciosamente comunicar ao meu irmão para se acalmar. Nada mais de preocupante aconteceu naquele dia, até a hora de a escola acabar e os professores estarem indo embora. A fase 2 estava em andamento. Ouvimos um estrondo alto e imediatamente, a multidão de alunos que estava por perto se dirigiu ao estacionamento dos professores. Vimos o carro da MD soltando fumaça e o escapamento dela sendo arrancado. Tenha em mente que era um carro mais antigo, e nós decidimos bloquear o escapamento com argila, que endureceu ao longo de 6 horas em um dia ensolarado. Bem, aquele carro teve que ser rebocado, e ela foi para casa com alguns outros estudantes naquele dia. Ela não apareceu na escola por 2 dias depois disso, mas ela apareceu na escola no 3º dia, que era um meio-dia de aula, porque nosso país celebra o Dia dos Professores. É tradição que os alunos vão aos professores, atuais e antigos, e lhes desejem o melhor, deem cartões, presentes, etc. Isso foi de longe a brincadeira mais ambiciosa feita na escola que eu conheço. Nos 2 dias em que ela estava ausente, nós saímos dizendo às pessoas para não a visitarem no Dia dos Professores. Isso ajudou muito, já que meus amigos e eu éramos algumas das pessoas mais populares da escola, e com os outros caras e garotas descolados concordando com isso. Espalhamos a notícia e conseguimos a confirmação de que ninguém de toda a turma do meu ano iria até ela para lhe desejar Feliz Dia dos Professores. Mas o que realmente aconteceu foi algo que ninguém poderia ter esperado. Acho que poderia ter sido porque agimos de maneira tão fanática a respeito disso, que nossos colegas espalharam a notícia para todos os seus amigos e ninguém, nem uma única pessoa no ensino médio, foi até ela no Dia dos Professores.
foi o sentimento mais incrível de realização que já tive. Ela criou essa situação para si mesma. Por ser a pessoa mais desagradável que já vi, não foi surpresa que as pessoas estivessem bem em fazer isso com ela. Pela primeira vez em 70 anos, em nossa escola, um professor não teve um único bem-desejador no Dia dos Professores. Bem, as coisas nunca são perfeitas, e como aconteceu, a palavra do que havia conspirado chegou até ela. No dia seguinte, eu havia acabado de preparar o laboratório. Os calouros estavam se acomodando, e lá vem a MD, com raiva irradiando em ondas dela. Ela se aproxima de mim, e recebo o tapa mais forte que já levei na vida, bem na minha cara. Eu odiaria admitir isso, mas isso deixou uma marca azul na minha bochecha e meu nariz e lábio estavam sangrando. Meu irmão mais novo, que viu isso acontecer, correu na minha direção, mas meu choque diminuiu aos poucos e dei um sorriso sangrento que provavelmente o assustou. Eu disse a ele para ir chamar o vice-diretor. 20 minutos depois, eu estava na sala de emergência da escola, com uma enfermeira limpando meu lábio e segurando um pano no meu nariz. O vice-diretor entra com o diretor e 2 policiais a reboque, e eles me informam que meus pais foram avisados e me perguntam se gostaria de falar sobre isso agora ou quando meus pais estiverem aqui. Eu digo que posso responder as perguntas assim que meu lábio estiver enfaixado. Então, eu lhes conto sobre os casos de bullying contra meu irmão e eu, e também digo a eles que ela é uma professora realmente incompetente. Eu digo ao diretor que ele poderia verificar a média da escola nas disciplinas de ciências. E como eu havia suposto, nas médias das provas nacionais, obtivemos 92 e 90 em Física e Biologia, com uma surpreendente 79 em Química. Somando isso às acusações de agressão, ela perdeu sua licença para ensinar 2 anos antes de se aposentar e, com isso, perdeu benefícios incríveis de aposentadoria que a escola oferecia. O carro dela também não tinha seguro. Mas isso não é tudo. Alguém poderia perguntar o que seria pior? Bem, considere isso. A queda que ela teve do banquinho a fez ir ao hospital para fazer um raio-x do pulso e do quadril, que ela suspeitava que poderiam estar quebrados. Bem, o pulso tinha uma fratura pequena. O quadril estava bem. Mas bem, o raio-x mostrou outra coisa. Eu não acho que seja normal rir quando alguém é diagnosticado com câncer em estágio 3º. Mas eu ri. Além disso, mais tarde me encontrei com o único membro vivo da família dela. Seu sobrinho, que havia cortado todo o contato com ela há muito tempo, mas havia sido contatado pela polícia e pelo hospital. Ele voltou dos Estados Unidos para isso. Foi aí que descobri a verdade. Bem, eu nunca poderia ter adivinhado o que descobri lá. A mãe da MD era sobrinha bisneta do meu bisavô. Através do irmão mais novo do meu bisavô, que havia roubado dinheiro da família e tentado matar meu bisavô. Bem, ele foi deserdado. Ótimo! E ninguém sabia disso o tempo todo. Bem, não que alguém se importasse. Fico feliz que a mulher desagradável esteja fora de nossas vidas. De vez desta vez. Aparentemente, ela morreu no ano passado, sem ninguém ao seu lado. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.